Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Esse é o cumprimento que eu sempre faço quando eu começo palestras, quando eu estou ali nos stories, né? Quero saber se está tudo bem, porque é importante a gente se sentir bem, estar confortável aí. Espero que sim. Daqui a pouco a gente vai estar liberado. Se tiver um pouquinho de sol ainda, né? A gente ainda aproveita. Mas eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, porque eu sei que não é fácil a gente abrir mão de tudo que está lá fora, né? Para a gente estar aqui até uma hora dessa. Então, assim, eu espero que realmente faça muito sentido e vale a pena você estar nesse momento aqui para ouvir, né, todas as pessoas. Eu espero que vocês tenham tido insights, né? E realmente falar assim, não, valeu a pena eu perder essa tarde, né? Para levar isso de aprendizado, que não é perder, né? Por isso que eu fiz aspas, vocês vão provavelmente ver que ganhou alguma coisa. E eu quero agradecer muito a Lori por essa oportunidade, uma grande amiga que tem um projeto muito parecido com o meu, né? Café delas, clube delas. Então, às vezes a gente até confunde um pouquinho aí. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse projeto também. E para falar desse projeto, né, do clube delas, um pouco mais para frente, eu vou iniciar falando sobre conexões e networking, que é o que a gente fala muito lá no meu projeto, que é um grupo de networking feminino. Então, o título da minha palestra é Conexões e Networking, a nova moeda que compra sucesso. E sucesso, ele pode ser diferente para todo mundo. Aliás, ele geralmente é diferente para todo mundo. A minha ideia de sucesso pode ser uma, a da Lorena pode ser outra, da Kel, do Marcelo, de todos vocês, né? A gente tem um ideal de sucesso. Qual que é o sucesso que você quer alcançar? Qual aquele sucesso que você tanto almeja e que você ainda não conseguiu? Então a gente vai falar desse tipo de sucesso. Não é só sucesso financeiro, o que também é um tipo de sucesso e que também muitas vezes a gente busca, né? Então nós vamos falar de vários tipos de sucesso e o networking e as conexões te ajudam a alcançar esse sucesso. Então, o sucesso não depende do que você tem ou do que você conhece, mas das pessoas que você conhece, o que você vai conhecer. Para a gente alcançar o sucesso, esse aí que você quer, você vai depender de pessoas. Ninguém alcança o sucesso sozinho. E quando a gente alcança um determinado sucesso, a gente quer também trazer esse sucesso para as pessoas. A gente quer mostrar. Já viu alguma pessoa que está correndo, né, em uma maratona? Ela corre e ela, no final ela quer comemorar com as pessoas. Então todas as pessoas, quando buscam sucesso, elas querem também ter pessoas para elas compartilharem. Se o seu sucesso é conseguir comprar uma casa, se você quer comprar um carro, por exemplo, você quer provavelmente dividir com uma pessoa aquilo ali, seja o seu marido, sua esposa, seus filhos. Então, qualquer tipo de sucesso, a gente vai depender de pessoas para a gente alcançar e a gente também vai querer pessoas para usufruir desse sucesso com a gente. E se você ainda não está no lugar que você gostaria, provavelmente você ainda não conheceu as pessoas certas. Como assim? É por isso que a gente vai falar aqui de conexões e networking. Pode ser que você ainda não tenha conhecido a pessoa que vai te ajudar a alcançar esse sucesso que você tanto almeja. O conhecimento abre portas, né? Porque a gente, pessoas que têm conhecimento, elas têm muito mais oportunidade, mas são as pessoas certas que vão te ajudar a abrir essas portas. Provavelmente para Lorena, né, eu gosto de dar os exemplos, ter esse grande feito aqui dessa caravana que ela trouxe, de todo esse movimento, inclusive eu estou muito assim, admirada de tudo isso, né, porque é uma coisa que é muito trabalhosa. Ela também precisou de pessoas, ela envolveu pessoas. Então, assim, não adiantava nada a Lori ter só o conhecimento que ela tem, se ela não tivesse pessoas, ou se ela não usasse, né, no bom sentido, essa conexão com as pessoas, para a gente conseguir estar aqui hoje. E aí eu vou contar um pedacinho da minha história, para vocês entenderem qual que era o sucesso que eu buscava. Eu fui uma menina, morei no interior, lá da Bahia, chamado Medeiros Neto, uma ladeira, essa cidade que eu morava, né,
que recentemente voltei lá para lançar o meu livro, semana passada, com o título Ladeira Acima, que eu faço justamente uma analogia sobre isso, né, essa subida da vida. Foi uma menina que passou muita dificuldade financeira, muita escassez. Eu era extremamente tímida, quem me vê hoje palestrando aqui não deve imaginar, nossa, sim, eu era tímida, mas eu curei a minha timidez, mas eu continuo sendo introvertida. Vocês vão ver que eu sou aquela pessoa um pouquinho assim, então eu demoro um pouquinho, né, então às vezes tem pessoas que acham que eu sou metida, mas é por conta da minha introversão, porque a timidez a gente consegue curar com terapia, e eu consegui, com a ajuda de pessoas, inclusive. Agora, a introversão é traço de personalidade, e a gente não muda, né? Assim como tem pessoas extrovertidas. Então, essa menina tímida, com baixa autoestima, com dificuldades escolares, 3 reprovações, só depois eu fui descobrir que era o tal do TDAH, que hoje a gente ouve falar o tempo inteiro, né? Quando eu fui depois investigar os meus filhos, eu me vi. Isso aí eu fui entender muito do que eu passei lá na minha infância. Eu era uma garota problema, 3 reprovações, baixa autoestima, aprender para mim era uma dor. Eu sofri muito, né, aquela pessoa que quando reprovava, tinha também consequências, pai autoritário, então por isso vocês devem imaginar o que eu passava. Mas eu tinha uma grande convicção. Aquela menina, né, com muita dificuldade, tinha uma fé tão grande, uma coisa assim, eu queria ser alguém, eu falava assim, eu via a televisão, as coisas acontecendo, e eu falava, nossa, eu queria tanto ser essa pessoa, eu me idealizava nas pessoas famosas, as modelos, eu queria desfilar, eu queria ser cantora, eu queria ser uma pessoa que pudesse ser vista. Eu tinha muita dificuldade de falar, porque eu tinha um pai autoritário, então eu tinha dificuldade de me comunicar também, por conta de ser reprovada, por conta de, né, por medo de apanhar. Então, eu era aquela pessoa muito calada. Então, eu tinha muita vontade de me desenvolver para ser alguém. E aí, eu entendi que se eu estivesse em lugares e com as pessoas certas, eu poderia alcançar isso. Eu entendi desde pequena, porque foi na escola que eu conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a Marcela, minha melhor amiga. A gente se conheceu no ensino fundamental, e a Marcela foi uma pessoa tão importante, mas tão importante, que ela me impulsionou. Aquela menina que era totalmente o meu oposto. Eu achava ela linda. Eu falo assim, até que aqui tem inteligência artificial, é uma foto real, mas com inteligência artificial para dar uma melhorada. Mas dá para ter uma noção ali. Eu achava a Marcela linda, uma menina de autoestima, uma menina que era rica, eu era pobre, uma menina assim que me ensinou a amar além das aparências, porque ela mesmo tendo uma condição melhor do que a minha, ela me acolheu, ela me levava para a casa dela, para eu brincar com os brinquedos dela, eu brincava com os melhores brinquedos, coisas que eu não tinha na minha casa, comia as coisas mais gostosas, me levava para o sítio dela, ela me ensinava as coisas que eu não sabia, e foi a Marcela que me ensinou a empreender pela primeira vez. Ela percebendo toda a minha dificuldade financeira, a gente tinha o básico, né? Ela me ensinou a fazer sachês perfumados, que era a gente derreter velas, colocar uma essência e amarrar um tulezinho e vender. A gente vendia esses sachês e eu ganhava um dinheirinho. E era a coisa mais maravilhosa para mim, gente. Conseguir comprar coisas que eu não conseguia comprar, que os meus pais não podiam me dar, aquela borrachinha colorida dos anos 80, aquela borrachinha cheirosa, um lanchinho diferente na escola. Para mim, aquela era a melhor sensação, poder comprar com o meu próprio dinheiro, com aquilo que eu produzi. Então, eu falo que a Marcela foi a pessoa que me incentivou no empreendedorismo desde a infância, desde os 10 anos de idade, eu já comecei a empreender. Então, essa menina tem um grande valor na minha vida. E ela foi uma pessoa que ela trouxe muito na vida das pessoas. Marcela foi uma menina diferenciada, ela ajudou muitas pessoas ali na comunidade. Virou professora, ela era uma pessoa que tinha condição financeira boa, que poderia sair para estudar fora, fazer faculdade, ela preferiu ficar ali. O sucesso para ela era ajudar as pessoas da comunidade. E ela, infelizmente, foi embora muito cedo, aos 36 anos, ela faleceu de câncer. E ela deixou um grande legado, porque a escola da cidade levou o nome dela, quadra de esporte. Então, tanto que ela fez ali pela cidade, pelas pessoas, que ela manteve um legado ali, e ela é sempre lembrada ali com muito carinho, e principalmente pela minha pessoa. Na minha palestra também lá, agora nos últimos dias, eu pude falar muito
da Marcela lá na cidade. Não está indo. Será? Volta pro computador. Volta pro computador. Volta pro computador. Vai ter que cortar ali, né? Cortar é fácil. É fácil. Vira pro computador. Quem vai lá? Vai lá? Eu vou. Não está dando, não. Ele vai dar só um lance, querido. Tá. Só um minutinho. Pode ser até questão de conexão. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Agora deu, né? Deixa eu mais pra você. Aqui. Isso é fácil? Era. Deixa eu ver, amor. Parou? Ele deve ter gravado mesmo. Se puder alguém ficar ali, então, apertando para mim. Não, tá sempre vendo, vai. Só colocar aqui. Pronto. Eu só uso Duracell. Vai ter que voltar no anterior para começar a partir dele. Isso, voltou? Aí. Passa para ver. Não. Tá indo? Tá lá. Pode ser nesse aí, Ah, né? tá. Volta o outro. Volta na Marcela. Então, as pessoas certas e os lugares certos podem ajudar você a construir os capítulos mais bonitos da sua vida. Repete pra mim, Paulo. As pessoas... Tá. As pessoas certas e os lugares certos podem te ajudar a construir os capítulos mais bonitos da sua vida. Qual que era a pessoa aqui nesse caso? A Marcela. Qual que era o lugar? A escola. Então, vou chegar um pouco mais na frente para a gente entender quais são esses lugares que hoje podem te ajudar a alcançar aqueles capítulos que você tanto deseja. Diferente das pessoas, né, crianças e adolescentes com TDAH, que às vezes tem horror a ir à escola, porque normalmente a pessoa que tem dificuldade, porque ela sofre muito, ela é muito estigmatizada, né? Eu amava ir para a escola. Eu sabia que aquele lugar, ele era muito positivo para mim. Eu tinha muita dificuldade na minha casa, escassez, problema, pai autoritário, então ir para a escola para mim era como se fosse o céu. E lá na escola eu conheci essa pessoa maravilhosa, então sim, para mim o lugar escola foi um grande divisor de águas. Eu também conheci a Marcela. Voltar. Deu uma disparada aqui. Então, crescer sozinho te leva até um certo ponto. E crescer com pessoas certas, você vai além do que imagina. Talvez eu cresceria ali, né, sem a Marcela. Talvez fosse demorar um pouco mais. E esse impulso da Marcela no empreendedorismo, de abrir os meus olhos, de tentar levantar minha autoestima, né, mostrar lugares onde eu poderia alcançar, fez toda a diferença na minha vida. Então, pessoas são as que vão te ajudar também a alcançar isso, que muitas vezes você ainda não conseguiu. Qual que foi o grande clique da minha vida? O grande clique foi justamente entender que pessoas, eu deveria sempre procurar pessoas para me ajudar, eu deveria estar em lugares também para eu encontrar essas pessoas. Então, a gente ouve muito dos grupos de networking, das possibilidades, né, de estar em eventos de networking. Isso aqui é um evento de networking, porque o network é a rede, né, que a gente forma. Vocês formaram uma grande rede aqui de contatos, né? Todo mundo que está se conectando, está conversando, está se conhecendo, a gente já está conhecendo o trabalho de todo mundo, a gente já quer entender melhor, quer contratar. Então, o network dá essa possibilidade. Mas dentro da rede de network, a gente faz o networking, que é a gente falar o que a gente faz, entender o que o outro faz, para a gente também querer usar o serviço, ver também como que a gente pode apoiar aquela pessoa, né? Então, o grande clique da minha vida foi eu entender, né, no processo de crescimento, que levou anos também para eu chegar onde eu cheguei, não foi da noite para o dia, aqui é só um resumo, foi entender que eu precisava estar em lugares, né, e me conectar com pessoas. Então, sempre lugares e pessoas. Então, não percam a oportunidade sempre que vocês puderem estar em lugares que tragam essa possibilidade de networking. Que ali vocês podem realmente encontrar pessoas, né, que podem ajudar a mudar a história.
o poder do networking, das conexões em minha trajetória. Ao longo da minha vida, eu fui me autoconhecendo, fui entendendo a questão da minha introversão, fui melhorando minha autoestima, né, com terapia, eu fiz curso de oratória, de comunicação oratória, para tentar conseguir falar melhor, era meu sonho, eu queria falar, né, lembro que lá no passado, na minha infância, eu tinha muita dificuldade, por medo, né, então, assim, por anos e anos, eu fui aquela pessoa muito retraída, até com a minha própria voz. Então, quando eu descobri o poder do networking, que foi logo depois da pandemia, as pessoas estavam muito fechadas, sem se comunicar, né, presencialmente, eu estava passando por uma separação na época também, eu tinha um espaço, né, que recentemente também foi, a gente já também abriu mão, mas eu tinha um espaço que eu queria trazer pessoas para elas se socializarem ali. Eu pensei assim, as pessoas vão estar com sede de se encontrarem, porque na pandemia todo mundo, né, ficou muito online. Então eu comecei a alugar um espaço que eu tinha, que é o quintal da Arfran, e ali eu comecei a fazer um chá de mulheres, porque eu sou a pessoa que eu sempre gostei de mesa posta, de servir, apesar de ser mais tímida, mas eu gosto desse ato de pessoas em volta da mesa, sempre gostei muito. E ali, logo depois que acabou a pandemia, eu comecei a fazer um chá com mulheres, que era o chá com a Fran. E ali eu percebi o poder que tinha em volta da mesa, as pessoas se conectando, conversando, falando do seu próprio negócio, querendo saber do negócio da outra pessoa, querendo usar os serviços. E eu entendi o que era o networking na prática. Foi aí que surgiu o Clube Delas, que é o nosso grupo de networking feminino, hoje com 18 embaixadas, inclusive fora do Brasil, né, em Portugal e na França, em Lisboa e em Paris, já em algumas cidades aí de Minas, do Brasil, a gente está expandindo. E quem diria, aquela menina tímida, introvertida, com baixa autoestima, hoje liderar, né, um grupo grande de mulheres, mas foi porque eu entendi o poder que tinha das conexões e desse contato, né, desse apoio mútuo entre as pessoas. Ou seja, o poder do network e das conexões na vida das pessoas. A ladeira da vida. Às vezes, para não cair junto, é preciso soltar a mão de quem não quer subir com você. A gente está falando aqui de pessoas, de se unir, de se apoiar, e é sim muito importante. Mas eu descobri ao longo também da minha trajetória que muitas vezes a gente precisa soltar a mão de algumas pessoas. E aí eu conto lá no meu livro, que eu lembro na minha infância, nessa mesma ladeira que eu morava, antes de ela receber o calçamento, ela era uma ladeira de terra, e quando chovia, essa ladeira ficava extremamente escorregadia. E uma cena não me sai da memória. Duas mulheres segurando uma na mão da outra, ajudando uma a outra a subir. E na escrita desse livro eu lembrei dessa cena, porque eu estava falando ali de rede de apoio, né, de segurar na mão, de dar força, de se apoiar. E eu pensei, mas e o contrário? E aí eu trago uma reflexão. Se a pessoa está numa ladeira com você, escorregadia, difícil de subir, e ela te ajuda, ela segura na sua mão, fica mais fácil ou mais difícil? Fica mais fácil. Mas e se ela cai, segurando na sua mão? Ela te puxa. E aí é a questão que eu trago também sobre encerramento de ciclos. Muitas vezes a gente vai precisar soltar a mão de algumas pessoas também ao longo da vida para a gente alcançar o sucesso. Porque muitas vezes tem algumas pessoas que nos prejudicam a alcançar aquele sucesso que a gente tanto busca. Porque a pessoa não está muitas vezes na mesma sintonia que você. A pessoa muitas vezes não está colocando a mesma energia que você para subir aquela ladeira tão escorregadia. E se você continuar subindo, ela vai te puxar também, você vai cair. E você não vai continuar subindo essa ladeira. Então, conexões, pessoas, tem muito a ver também com encerramento de ciclos. Isso é forte, né? Isso é forte, mas isso é muito necessário. Muitas vezes a gente perde pessoas ao longo do caminho, mas é muito necessário para que a gente alcance o topo. Às vezes, encerrar alguns ciclos. Pensem em pessoas que às vezes não estão colocando a mesma energia que você para subir essa ladeira da vida, né? E alcançar esse topo. Nem toda companhia é conexão, algumas pessoas nos puxam para baixo quando o nosso destino é subir.
A moeda invisível, o networking de verdade, não é quantidade, é qualidade, né? Conhecer pessoas e se conectar com elas. Eu falei com a Virgínia que a minha palestra se conecta muito com a dela, e a gente nem conversou, né? Muito do que ela foi falando, eu falei assim, gente, eu vou falar disso também. É muito legal com essa sintonia, sem a gente nem ter combinado, né? E realmente, não é contato, não é quantidade de pessoas. Muitas vezes, num grupo de network, numa rede que você tem que entender as pessoas certas que você precisa se conectar. Porque nem todas as pessoas que você se conectar, e aí eu estou falando da conexão mesmo pessoa a pessoa, né? Que é a conexão que, muitas vezes, ela trouxe dessa conexão aí da internet, né? E aqui eu estou falando de pessoas de afinidade, né? Então, você tem que entender quais são essas pessoas para você se conectar com a pessoa certa e evitar se conectar com as pessoas erradas, porque nem todas as pessoas são as conexões certas que você precisa para alcançar o sucesso. E a gente entende, a gente conhece, a gente é no dia a dia, né, conversa, é na troca, a gente vai entendendo se a gente tem afinidade ou não, se a gente se conecta mesmo profundamente ou não com essa pessoa. Quando você transforma contatos e conexões, você vira o jogo. E aqui, alguém conhece essa pessoa aqui? Eu já ouvi falar? Só o Marcelo. A Lorena também. Isso aqui, gente, me chamou a atenção. Isso aqui é um print. Isso aqui é um print do meu telefone no Instagram. Quem é do marketing ou quem paga um marketing para fazer assim, provavelmente já deve ter ouvido assim, olha, você tem que colocar alguma coisa que conecta as pessoas. Nos primeiros segundos a pessoa já olhar ali e se conectar. A gente ouve muito isso, né? Quando eu vi essa frase, quando eu li, eu falei, reprovado 2 vezes. Falei, opa, não, reprovado 3 vezes. Aí eu me conectei na hora, assim, com a história dele. Aí eu fui ler, era até um carrossel, eu fui passar o carrossel para eu ler a história dele, que eu nem conhecia. Ele é o fundador de uma das maiores redes de e-commerce do mundo, chama Alibaba. Ele é um dos maiores bilionários do mundo. Então, essa história se conectou com a minha por conta dessa reprovação de 3 vezes, né, que eu reprovei 3 vezes de ano, por conta do TDAH. Eu sempre falo, TDAH não tem nada a ver com intelecto, né, é uma falta de atenção, a gente não consegue ser tão atento quanto as pessoas que não têm, né? Qualquer coisinha tira a atenção da gente, um mosquitinho que passa, a gente distrai, né? Então a gente tem que ter estratégias, muitas vezes até remédio, para a gente conseguir se conectar direito e aprender. Então a gente sofre muito quando a gente tem TDAH. Então eu tive 3 reprovações por conta desse maldito TDAH. Então eu me conectei com essa fala, com essa frase aqui. Esse cara, ele penou muito. Quem assim, vê só a história, assim, vê o dono da Alibaba, não imagina o que ele passou. Ele entregava currículos, teve uma empresa que ele entregou currículos, eram 24 pessoas, todas as 23 foram contratadas, menos ele. Então, assim, 3 reprovações, várias fechadas de porta, mas ele tinha uma coisa muito interessante que fez ele chegar onde ele chegou. Ele tinha pessoas que confiavam nele, pessoas que acreditavam nele. Ele não tinha isso no currículo, ele não tinha as melhores notas, provavelmente, né, as melhores escolas, universidades, mas ele tinha pessoas e que ele convidou essas pessoas para uma reunião no apartamento dele, eram 17 amigos, e ele contou o plano dele, essas pessoas apoiaram o plano e colocaram em prática. Hoje é simplesmente um dos maiores bilionários do mundo. Então, o que ele tinha de mais valioso? Mais do que dinheiro, mais do que currículo, ele tinha pessoas. Então, assim, exatamente. Então, eu sempre bato na tecla. Pessoas, lugares, pessoas. Então, eu me conectei muito com a história dele por conta disso. O Jack Ma, fundador da Alibaba, rejeitado dezenas de vezes, mas que construiu um império baseado em conexões humanas. Conexão é a moeda invisível que compra credibilidade, confiança e oportunidades que o dinheiro não compra. E aí, em toda a minha experiência de network, que é que a gente tem que falar bem resumidamente, né? Correr aqui para a gente tentar passar o máximo possível. Eu
logo assim também que eu comecei a entender o poder do networking, eu me associei num grupo de networking heterogêneo, de homens e mulheres, e lá eu fui entendendo o poder mesmo que tinha o networking. Então, lá, pela primeira vez, né, eu fiz um curso de consultoria de imagem, eu fiz curso de comunicação lá dentro, porque é uma rede, né, de pessoas que têm serviços, e a gente quer usar o serviço, e a gente fica tão maravilhado com tudo, que a gente vai crescendo. Eu cresci muito pessoalmente quando eu entrei para um grupo de networking, porque lá eu fiz consultoria de imagem, eu fiz também terapia, que me ajudou, eu fiz curso de comunicação oratória, que me ajuda hoje, tá assim. Eu fui usando serviços e foi acontecendo uma coisa incrível, reciprocidade. As pessoas que eu usava o serviço, quando precisava de alguma coisa do que eu tinha, também usava o meu serviço. Então, um grupo de networking, isso acontece demais. É a reciprocidade, é quando você apoia o outro usando o serviço dele e ele também usa o seu serviço. Então, essa rede de apoio é para isso, é para um indicar o outro, um apoiar o outro, você ver como que você pode contribuir também falando do seu trabalho, levando o seu trabalho para as pessoas ali. Então, as redes ficam fortalecidas, né, por conta desse poder do networking. E eu pensei muito bem quais foram as estratégias que eu usei ali para ser premiada 3 anos consecutivos como destaque naquele grupo de networking de 240 pessoas. Inclusive, eu tenho a Kel, que hoje é minha grande amiga, que também fez parte desse grupo, e hoje ela é nossa líder estadual lá no clube delas, está aqui nessa viagem com a gente, né, Kel? Então, eu fui ali 3 anos consecutivos de destaque, nesse grupo, ganhando premiação em dinheiro, serviços, porque eu entendi o que é que eu tinha que fazer nesse grupo para eu gerar resultado para as pessoas e para mim, porque eu entendi que network não é só receber, é primeiro dar. Então, eu lembro que eu dava muito de mim para as pessoas, eu usava primeiro o serviço das pessoas, eu queria primeiro entender o que era que a pessoa fazia, eu queria ouvir, e a reciprocidade acontecia. Então, eu peguei tudo isso que eu entendia que era importante, porque me fez ganhar essas 3 premiações, e a gente criou essa moeda, esse método, né, que é ICOM. Existem as moedas aí, né, Patrícia, as moedas virtuais, né, tem as moedas reais, né, o real, o dólar, e tem as virtuais também, né? Exatamente. Essa é uma moeda invisível, mas muito poderosa. Se você usar, você vai alcançar o sucesso que você quer. E o que significa? Intencionalidade, contribuir, ouvir, nutrir. Se você usa essa moeda exatamente assim, não tem como você não alcançar o sucesso que você deseja. Intencionalidade, foi falado aqui, tem intenção. O que eu quero com essa conexão com essa pessoa? Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que essa pessoa pode me ajudar? Contribuir, contribua, antes de oferecer o seu serviço, contribuir. Como que eu posso te ajudar? E a gente fala muito assim do contribuir também, você, até que ponto você pode contribuir com o seu trabalho sem cobrar? Sim, porque às vezes você pode dar um workshop naquele grupo, o próprio workshop vai te gerar também uma autoridade ali para a pessoa conhecer melhor o seu serviço e te contratar, mas você contribuiu ali antes, de alguma forma. Ouvir, que a gente fala aqui o tempo inteiro, o Marcelo falou muito também, né? Antes de querer só falar, ouça. As pessoas que são bons ouvintes, elas tendem a ter muito mais sucesso do que aquelas que só querem falar, porque dá a impressão de que a pessoa é muito interesseira, só quer falar de si, né? Saibam ser bons ouvintes. E nutrir, não adianta nada você conseguir uma boa conexão ali, se conectei com a pessoa, né? Fiz ali uma boa relação com ela, tudo, e não nutre aquela conexão. De tímida, insegura e TDAH, a fundadora do Clube delas Brasil. Por muito tempo, eu acreditei que o sucesso não era para mim. Mas tudo mudou quando eu descobri o poder do networking e das conexões, a nova moeda que compra sucesso. Transformei um simples grupo de chá em uma das maiores comunidades de empreendedorismo feminino do Brasil, o Clube delas, que hoje se expande também para fora do país. Além disso, alcancei lugares que jamais imaginei, reconhecimentos, premiações e conquistas que nasceram das conexões certas. Eu quero convidar a senhora Françoise para ocupar o meu lugar, porque você está trazendo a missão do Clube delas Brasil. Por favor, ocupe o meu lugar.
O sucesso não está no que você sabe e nem no que você tem, mas em quem você escolhe se conectar. Justamente, eu entendi que o sucesso não estava em aquilo que eu sabia, que a gente tem que realmente entender, buscar conhecimento, né, adquirir bens, mas a gente vai ter muito mais sucesso se a gente saber se comunicar ou se conectar com as pessoas certas. As conexões poderosas não acontecem por acaso, elas são construídas, cultivadas e nutridas todos os dias. Eu vou passar isso aqui, a gente pode mandar lá no grupo, só para adiantar, é um desafio também, se você quer também passar por essa experiência, mas eu vou falar rapidinho. Se você pegar no seu contato aí 3 pessoas e fazer, né, o que eu vou falar ali direitinho, eu duvido que você não alcance também o sucesso que você busca. Eu vou explicar depois, a gente pode mandar lá no grupo. Seja um gerador, aqui gente, é porque era uma palestra para mulheres, tá? Inclusive a Patrícia assistiu essa palestra, a Kel, então por isso a gente colocou, seja uma geradora de valor, quem planta conexões verdadeiras, colhe destinos transformados. Legado, a gente falou que, ela falou também, a Virginia também falou de legado, a verdadeira riqueza não é o que acumulamos, mas o impacto que deixamos na vida das pessoas. Então eu vou falar um pouco de legado aqui, sobre isso. O que essas 2 pessoas têm em comum? É o dinheiro? Quem dera. Eu queria que fosse também. Quem sabe, né? Porque ser próspero financeiro é muito bom, a gente busca isso. Quem não quer, né, ter muito dinheiro, ser rico, fazer, né, alcançar o mundo, todos nós buscamos isso, isso é muito bom, isso é muito válido, né? Mas não era. Não, infelizmente, não é a questão do dinheiro. A questão das reprovações, sim, a gente tinha em comum aqui a questão das reprovações. Mas o que a gente tem em comum também, principalmente, uma fé inabalável. A fé, com certeza, ele não desistiu na primeira batida de porta, né? Porque muitas vezes a gente quer desistir da primeira vez. E não, ele tinha aquela fé. Né? E eu também tinha aquela fé, mesmo passando por todas as dificuldades que eu passei, eu tinha lá dentro de mim aquela fé inabalável que não me deixava desistir, que me dizia assim que um dia eu ia ser alguém na vida. A minha ideia de sucesso, o meu maior sucesso que eu falo que eu alcancei, foi realmente conseguir falar para pessoas. Aquela menina tímida, retraída, tinha medo, né, que era muito tímida, consegui hoje falar para centenas de mulheres. Para mim esse é o maior sucesso. Foi o sucesso que eu realmente almejava. E lógico que a gente continua sempre querendo, né, outros sucessos na vida. Mas para mim o maior de todos foi esse. Hoje alcançar o clube delas. E Marcela, essa menina que muito me inspirou lá atrás, escrita com 2 L's. Eu acho que o nome, quando ele tem 2 letras assim, ele reforça, né, ele dá uma força, né? Marcela com L, Marcela com 2 L's. Eu acho que dá aquela força assim, ao nome, né? Então, o sucesso não depende do que você sabe ou do que você tem, mas de se conectar com as pessoas certas. Um dia todos nós vamos passar, o que permanece é a marca que deixamos no coração das pessoas. E Marcela, ela deixou um grande legado. Todos nós temos propósito, nós buscamos propósito, né? O propósito pode ser a gente sorrir quando alguém fala assim, nossa, o seu café está cheirando lá no meu quarto, né? Porque eles me deram eu nunca lembro o nome, o Deep, né? Deep Coffee. Gente, eu tô doida para experimentar o café. Falei com a Kel, falei assim, porque eu sou uma apaixonada por café. Então, às vezes, o propósito, a felicidade, o sucesso que a pessoa busca é ouvir, né, o quanto que aquilo impacta a vida das pessoas. Às vezes é uma coisa simples, né? O propósito que a gente tem. Mas legado é aquilo que fica depois que a gente vai embora, né? O seu propósito está te levando a continuar, né? A depois que você partir. Eles estão... E você? Qual legado você quer deixar? Com tudo isso que você tem feito. Não busque bens materiais, porque os bens materiais, eles vão ficar aqui quando você for. Isso. Tente lembrar de pessoas que já partiram
e que só acumularam bens, muito dificilmente você vai lembrar. Agora, pessoas que deixaram um legado, como Jesus Cristo, Albert Einstein, Martin Luther King, o próprio Silvio Santos, que acumulou muita riqueza, mas deixou um legado de comunicação, essas pessoas são eternamente lembradas, porque elas não só viveram um propósito, mas elas deixaram legado. Então, que o seu propósito seja também um legado. A Marcela deixou um grande legado na minha vida e de muitas pessoas. E hoje eu carrego o legado da Marcela ainda, no clube delas. O clube delas tem 2 L's, porque eu quis também trazer essa força para o projeto, né, de mulheres que continuam tendo essa força, essa inspiração que ela tinha, essa vontade de fazer as pessoas crescerem. E é isso que eu tenho feito com mulheres que quase todos os dias eu recebo de depoimentos de mulheres que estão mudando suas vidas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, o legado da Marcela continua, né, e eu espero deixar um grande legado com o clube delas. Legado não é sobre o quanto de conhecimento ou dinheiro você acumulou, mas sobre como isso virou valor na vida das pessoas. Françoise Lira. Deixe um legado. Muito obrigada. Aqui, ó, perdão. Aqui é o QR Code. Não chorar, não. Quem chorou? Ah, eu segurei bem. Eu segurei bem. Como é que desliga? É. Nossa, Obrigada. Que lindo. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Que lindo. Ah, não. Ai, gente.